19º volume da obra Cultura Racional, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem. Cultura de animal racional, todos fora do seu mundo de origem, por estarem fora, eis a razão de serem sofredores. E assim, a multiplicação de tudo de bom, de bem, de lindo e de sublime, por todos serem orientados racionalmente. A Terra, então, se tornando um verdadeiro paraíso racional. A vida na Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional. E daí, o prolongamento dos anos de vida, produzido pelo equilíbrio, por todos serem orientados racionalmente. Então, vem o prolongamento dos anos de vida, por tudo começar a dar certo na vida de todos. E assim, vivendo mais do que tinham que viver na vida da matéria, por estarem vivendo em paz, com amor e fraternidade racional. Assim, então, é lindo viver, com harmonia sobre tudo e sobre todas as coisas. Assim, é lindo viver. Assim, é belo viver. Assim, é grandiosamente, racionalmente florir. E daí, todos felizes e contentes para o resto da vida, um triunfo certo, o triunfo racional. Por na fase racional não existir o mal, somente o bem, por todos serem orientados racionalmente. Na fase de animal racional, viviam em guerras, todos em fúrias, todos sem sossego, todos sem paz, por ser uma fase de lapidação. Então, tinha que ser uma fase como sempre foi, todos fervendo, os ódios fervendo, as vinganças fervendo, o bem aparente fervendo, o mal fervendo, a inveja fervendo, a ganância fervendo, o ciúme e a prepotência fervendo. Era uma fase em que todos viviam fervendo, guerreando por tudo, guerreando para viver. A luta é uma guerra, por estarem todos sendo lapidados. Então, todos tinham que viver nesse labirinto, nesse inferno em vida, sempre sofrendo, cada qual do seu jeito, de sua forma, de sua maneira, ficando muitas vezes até desanimados de viver nessa guerra, nessa incompreensão, nessa descompreensão, vivendo muitas vezes descompreendidos de si mesmos, perdendo até o ânimo de viver e dizendo: é verdade, já estou cansado de lutar. Eu já não aguento mais esta vida. Já não estou mais suportando viver assim. Já estou desanimado. Como quem diz: tudo de ruim me acontece, por mais que eu faça por onde, nunca existindo a recompensa. Amigos de um lado, inimigos gratuitos de outro, uns descontentes e outros contentes, uns satisfeitos e outros insatisfeitos, outros com inveja, outros com ambição, outros com a ganância, outros com a traição. Enfim, é uma guerra, guerreando contra tudo isto e mais alguma coisa. A guerra da saúde, lutando pela saúde. Enfim, um desespero, a vida da lapidação. Todos em lapidação, a lapidação do animal racional. Mas muitos fazendo por onde suportar tudo aquilo que não estão aguentando mais, fazendo por onde suportar para acomodar as coisas da melhor maneira possível. E assim é a vida do animal, com esses tormentos todos, com essa vida de sustos, sempre assustados, preocupados, amolados, aborrecidos, nervosos, rindo muitas vezes para não chorar, e dizendo: eu tenho que aparentar para poder viver. Não posso dar a perceber o que tenho dentro do meu íntimo. E assim, lutando, guerreando, para ver se aparentemente vencem os augúrios da vida, que são os problemas. Muitos, dia e noite sem sossego, nessa guerra da luta do nada pelo nada. Agora, no conhecer essas revelações que aqui estão,
Todos já mudaram e já fizeram uma mudança muito grande de como viviam e como estão vivendo agora, tão diferente. Então, tudo isso foram males necessários para a lapidação do animal racional, porque não há efeito sem causa. A causa de todos esses males é a lapidação, todos sendo lapidados, para depois de lapidados, passarem para a fase racional, a fase consciente. E assim, muitos, por não saberem a causa do sofrimento, então diziam: este mundo é de sofrimentos, lágrimas e dores. Outros já diziam: isto é uma provação que todos estão passando. Outros já empregavam outros modos. Isso é para depuração, para purificação. Purificação de quê? Daquilo que já sabem que não existe no corpo de ninguém. E daí, cada papagaio, saía-se com o seu modo de interpretar, para fazer com que todos se conformassem com o sofrimento. Mas o sofrimento é coisa que ninguém se conforma. E daí o desespero, as lutas, as brigas, as discussões e as guerras, enfim, os desentendimentos, porque sofrimento não faz graça para ninguém rir. Ninguém tem prazer de sofrer, e por isso todos fazem por onde não sofrer. Outros já diziam: o sofrimento faz parte do grande atraso, a causa do sofrimento é o atraso. Então, cada papagaio saía-se com a sua. E assim, chega hoje o mundo no seu verdadeiro lugar, por estar aí a fase racional, é a fase do verdadeiro equilíbrio universal. Então, chegou o mundo no seu verdadeiro lugar, por todos serem cientes do porquê deste mundo, de origem deformada, racional. Todos sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram e para onde vão, como vão e por que vão. Então, cientes do princípio e do fim. Agora, sabendo todos o porquê assim são e por que o mundo assim é, derivou-se de quê e por quê. E daí, todos cientes de toda a sua trajetória e formação, desde o princípio de tudo, conhecendo o princípio de tudo e o fim de tudo, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram e para onde vão. Hoje, todos tendo a situação do mundo definida e divulgada, a situação de todos os seres definida e divulgada, não havendo mais, como não há, razão de duvidar de coisa alguma, de coisa nenhuma, porque estão agora com o certo dos certos nas mãos, com a definição completa do seu ser e de todos os seres. Então, estão convictos, pelas provas e pelas comprovações de si mesmos e das demais coisas, não havendo mais dúvidas a fazer sobre coisa alguma. Agora é ler e reler, para se desenvolverem racionalmente por meio do conhecimento racional, saber a razão de ser e a razão dos seres racionais, a razão do seu ser, para ser o verdadeiro racional. Então, está aí a imunização racional. Tudo e todos chegando no seu verdadeiro lugar, no mundo racional. E assim foram as velhas tradições, que somente serviram para a lapidação do animal racional, que há muito vêm sendo lapidados. E agora, como estão vendo, todos desequilibrados, porque a fase de animal racional se acabou. Ficaram desamparados da fase que os amparava. Daí o desrespeito e a desorientação. Vindo, então, a fase de recuperação, a fase racional, para o equilíbrio do animal racional. A fase de animal racional se acabou, porque ficou amadurecida. Amadureceu e apodreceu. Daí o desrespeito a tudo, o desrespeito de si mesmos, por não encontrarem o apoio que desejavam, gerando e surgindo o desequilíbrio. E daí, muitos cometendo loucuras de toda a espécie. Tornaram-se, então, todos variantes, uns menos, outros mais e outros demais. E aí,
nascendo a situação de salve-se quem puder, criada pelo desequilíbrio, devido à fase de animal racional ter se acabado, porque tudo que tem princípio tem o seu fim. A fase de animal terminou, porque amadureceu, e de madura apodreceu. Eis a razão da poluição sobre todos os pontos de vista. A poluição imperando em tudo, devido ao apodrecimento da fase, gerando a liquidação dos seus feitos, a liquidação do animal racional e a degeneração dos seres, pela multiplicação da poluição, pelo envenenamento atmosférico, envenenamento do ar e de todos os seres. Tudo isso por a fase de animal ter terminado, amadureceu, apodreceu, e daí a multiplicação da poluição de formas e de maneiras diferentes. Tudo isso para a lapidação do animal racional, para que o animal chegasse no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, tudo envenenado, tudo confuso, uns contra os outros. Daí o desequilíbrio pela multiplicação das ruínas, porque tudo cada vez mais envenenado, cada vez mais podre. A poluição é podridão, e daí o envenenamento. E assim é a liquidação do animal racional. Por a fase de animal já ter sido liquidada há muito, entraram em liquidação os seus feitos também. E agora, a propaganda extraterrena, a propaganda espacial do mundo racional, a propaganda das luzes que estão aparecendo por todos os lados, por todos os cantos, para todos verem, sendo essas luzes um chamado de atenção, advertindo todos para o conhecimento racional. A luz racional não é cometa, mas, para o povo da Terra, qualquer astro maiorzinho um pouco, denominam logo cometa. Então, tudo o que aparece nos astros, dizem logo, é um cometa. Se enganam com o modo de interpretar. Cometa é uma cognominação dos antigos que cognominaram essas aparições estranhas de cometa. Criavam até histórias e lendas, dizendo que o mundo ia se acabar. Nessas histórias, os antigos diziam: se o cometa arrastar a cauda na Terra, o mundo se acabará. É preciso que todos rezem. Então, todos corriam para as igrejas. As igrejas ficavam superlotadas de pessoas rezando, pedindo a Deus que o cometa não arrastasse a cauda na Terra, pedindo a Deus que não deixasse a cauda do cometa arrastar na Terra, porque queriam criar seus filhos, seus netos, e queriam viver. Então, os antigos atrasadões admitiam todos esses contos, todas essas histórias, todas essas lendas, que fazia com que vivessem todos assustados, rezando noite e dia, para que o mundo não se acabasse. E assim, foi-se essa época, foi-se esse tempo, e já de há muito o povo não vai mais atrás de histórias como essas histórias da carochinha. Viviam todos impressionados, sugestionados, magnetizados, convictos de que essas histórias fossem verdadeiras. Onde se viu histórias verdadeiras? Então, os fanáticos sofriam muito. Tudo isso foi o tempo do atraso, das épocas que ninguém tinha cultura e que era proibido o progresso da cultura. Era proibido progredir a cultura. Faziam questão que o povo não se instruísse para poder manejar com o povo do modo que os interessava. Mas essas épocas passaram, tudo se passou, e o mundo, com a evolução e o progresso cultural, progrediu de uma tal maneira, como até hoje continua progredindo, a ponto de todas essas histórias, essas lendas, esses contos, caírem no ridículo e ninguém ir mais atrás de conversas fiadas, de histórias sem pé nem cabeça, sem lógica e sem base. O povo, de há muito, vem procurando um conhecimento que tenha base e lógica
e não conhecimentos sem base e sem lógica. De forma que as histórias, os contos e as lendas do passado caíram todas no ridículo. Hoje, essas lendas não têm valor algum, mas ainda continuam a usar os termos das histórias de outrora, como, por exemplo, cometa. Este nome serviu para dominar como entendiam outrora. Então, diziam, o cometa vai aparecer. Se não rezarem e pedirem a Deus, o cometa vem para comer todos. É um astro da parte do mal. Então, o povo rezava noite e dia para não ser comido pelo cometa, que com este nome ficou até hoje, mas não impressiona mais ninguém como impressionava e amedrontava todos outrora. Esta luz que está aparecendo e uma infinidade de luzes que estão aparecendo para todos universalmente não é cometa, e sim a luz racional, que se liga aqui no magnético e todos daqui a veem, depois, desligando, apaga. Então, muitas dessas luzes que costumam com os seus movimentos assim acontecer, ficam visíveis muito bem e, de repente, desligam do mundo elétrico e magnético, e ninguém mais as vê, por não estar ligada aqui no mundo do elétrico e magnético. Então, quem não sabe, fala igualmente a um papagaio. Ah, a luz desintegrou-se, não vai aparecer mais. Isso são palavras de uns papagaios que não sabem o porquê da luz. Então dizem, o cometa desintegrou-se, ninguém mais vai vê-lo. Por não ser cometa é que desliga, daí apaga, e ninguém vê, para saberem que é uma luz. Depois torna a ligar e tornam a vê-la, provando que não é cometa, e sim uma luz. Por isso liga e desliga. Ligada aqui no magnético, todos a veem, e desligada, ninguém vê. Para provar que não é cometa, e sim uma luz. Que luz é esta? A luz racional. Mas os papagaios, como sempre, gostam de dar a sua opinião daquilo que não conhecem, daquilo que não sabem de onde vem nem para onde vai. Não sabem a sua origem, não sabem por que existe, nem o porquê de sua trajetória, para que todos a vejam, e começam a dar palpites como pensam que seja. Então, a luz racional, que é esta luz que todos estão vendo, como uma infinidade delas que estão aparecendo por todos os lados e por todos os cantos, anunciando a fase racional, anunciando o conhecimento da fase racional. É a propaganda do mundo racional, chamando assim a atenção de todos para que todos procurem saber o porquê do aparecimento dessas luzes, a causa do seu ser. Mas o povo, como sempre, não conhecendo o porquê desses fenômenos, como tratam os papagaios, aceitam o que os papagaios dizem. O povo vai aceitando como coisa que fosse verdade. Mas os papagaios, que nunca souberam porquê, que são verdadeiros papagaios, que nunca souberam o porquê que assim são, e ninguém nunca soube o porquê que assim é, ninguém nunca soube porquê que este mundo existe, ninguém nunca soube a causa nem a origem desta deformação racional, como é que vão saber coisas que estão tão acima de todos, coisas que estão tão longínquas. E assim, cada qual com as suas suposições, dizendo e falando o que entendem, e as pessoas tendo as suposições como se fossem verdades. Os papagaios, supondo que seja um planeta, os papagaios supondo que seja isto ou aquilo, e o povo, que não sabe e não conhece, vai admitindo o que ouve dizer, sem saber, sem conhecer, sem ter noção de coisa nenhuma. Vejam que tudo tem a sua razão de ser, pois nem todas as luzes são cometas. Cometa é uma palavra inventada dos tempos da carochinha, das histórias, das lendas. Hoje,
ninguém quer mais perder tempo com histórias, com lendas, nem com contos. Hoje, todos querem saber a realidade absoluta, com base e com lógica. Ninguém hoje quer mais se preocupar com teorias caducas, com teorias sem base e sem lógica, com contos e com histórias. Ninguém tem hoje tempo para perder com bobagens, com asneiras, com tolices de quem não sabe o que diz nem o que faz. Ninguém mais quer hoje sonhar com histórias, ninguém mais quer viver iludido, ninguém quer mais viver de ilusões, nem de fantasias. Hoje, todos querem conhecer e saber a realidade absoluta de tudo. Hoje, ninguém quer mais viver de esperanças. Hoje, ninguém quer mais viver de fé, porque já perderam a fé em tudo. Se a fé valesse, não havia sofrimento nem tormentos. Hoje, o povo procura uma realidade absoluta que possa corresponder todos os seus ensejos, que é o desejo de saber o porquê de sua existência, o porquê do mundo em que habita, de onde veio e para onde vai. O povo sempre fez essas perguntas e ninguém nunca pôde responder. Mas agora encontram as respostas que aí estão em suas mãos. E muito acima de suas perguntas e respostas, encontram a solução. Já foi tempo que todos acreditavam em tudo, mas o sofrimento vem provando a todos a ilusão de tudo e de todos. E assim, a luz racional, aparecendo por todos os lados, por todos os cantos, para todos verem. Todos vendo a luz que vem aparecendo de várias formas, de várias maneiras, de vários jeitos, pequenas e grandes, e de várias cores. A luz se transformando em cores, às vezes de acordo com a formação magnética. E agora, o povo ciente que tudo isso que está aparecendo no espaço, nos astros e em casa, é a propaganda da fase racional. É a propaganda do conhecimento racional, para que todos tomem conhecimento, por meio da escrituração racional, do que significa tudo isso, do porquê de tudo isso, que é justamente a propaganda racional. E assim, aqui adianta com mais intensidade a visão. Todos vendo e sabendo o que estão vendo, porque estão todos ansiados aí no conhecimento racional. Já de há muito que estas luzes vêm aparecendo, porque o conhecimento racional apresentou-se ou apareceu na Terra desde 1935. Então, já desde há muito que muitos veem estas luzes, mas não sabem o porquê de sua aparição. E hoje, todos cientes. E assim, vejam a evolução racional, como já vem desde há muito, para libertar o animal racional da fase inconsciente, que é a fase de animal racional. Hoje, todos cientes do porquê destas luzes e o que quer dizer a sua presença. Então agora, todos dentro da fase racional, para que todos brilhem racionalmente e vivam racionalmente, alegres, felizes e contentes, para o resto da vida, por estarem dentro da fase consciente, a fase positiva, a fase de recuperação do animal racional. Muitos julgavam que o fim do mundo seria uma coisa muito triste, uma coisa catastrófica, e hoje estão vendo que o fim do mundo será uma coisa linda, por serem iluminados racionalmente, razão porque todos são de origem racional, e por isso tinham que voltar algum dia à sua origem, no mundo racional. Chegou o dia de todos voltarem ao seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos. E aí está o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, como todos estão ligados ao mundo racional, sendo orientados pelo mundo racional, vejam que mudança linda fizeram de animal racional para aparelho racional. Quando eram animais racionais, viviam mal, e como aparelhos racionais, vivem bem,
porque estão ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, o verdadeiro mundo do seu verdadeiro natural. Então, por isso, tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente. E assim, os aventureiros, boquiabertos e dizendo: é verdade, até que chegou no mundo a coisa mais linda que pode existir, a imunização racional. Parecia que o mundo ia a vida inteira de mal a pior. E hoje estão vendo tudo completamente ao contrário, a fase racional, todos de bem para melhor. No passado, como animal racional, foi uma coisa, e agora, no presente, como aparelho racional, é outra coisa. Como aparelho racional, todos bem, todos felizes, todos alegres e contentes, por serem conscientes e remando o resto da vida, sorridentes de alegria, por encontrarem o seu verdadeiro rumo certo, que, como animal racional, não conheciam. Conheciam o certo aparente, mas o certo verdadeiro, não. E assim, muitos pintavam o mundo como lhes parecia que fosse, cada qual com as suas opiniões, com as suas deduções mais desencontradas, cada qual filosofando a seu modo de ver, à sua maneira, como pensasse que podia ser. Então, filosofias de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, para ver se alcançavam o verdadeiro objetivo de se ligar ao Criador, e nunca conseguiram conhecer semelhante Criador, porque ele nunca existiu. Nunca existiu porque o mundo é consequência de seus próprios habitantes, como já sabem, como já conhecem, mas, inconscientemente, julgavam e pensavam que houvesse um arquiteto, idealizador de toda essa arquitetura universal. Então, ouvia-se dizer: arquiteto de mau gosto. Sim, porque as ruínas que existem no mundo são incalculáveis, e todos sofrendo, guerreando e sonhando com o melhor objetivo, e este sempre por existir, sempre por encontrar. Assim, filosofando, sonhavam e se sugestionavam com as filosofias, e vendo na mesma hora a contradição de si mesmos em tudo, e dizendo muitas vezes: como pode ser isto? Quanto mais procuramos o certo, mais longe de acertar, e sempre por acertar. Quanto mais procuramos a paz, mais vivemos sem ela. Quanto mais procuramos o bem, mais vítimas somos do mal. E por isso, todos sofredores, cada qual sofrendo de sua maneira, de seu jeito, de sua forma. E depois de sofrer, ainda temos a humilhação do fracasso do palhaço, que é a morte. As filosofias nunca puderam conter o sofrimento, porque tudo é aparência, tudo é sonho, tudo é fantasia, sem base e sem lógica. Daí, o sofrimento reinando cada vez mais, cada vez maior em todos os setores. Então, muitos ficando desiludidos e dizendo: quanto mais corremos em busca do bem, mais o mal sempre vem. E assim, chegando a um ponto de muitos ficarem completamente desiludidos de tudo e dizendo: a vida é de fantasias, de sonhos, aparências e ilusões. A realidade ainda não chegou no mundo, e por a realidade ainda não ter chegado, é que todos sofrem, é que o sofrimento cada vez aumenta mais, porque a realidade ainda não chegou, ainda estamos sonhando. Ainda mais, dizendo: se nós estivéssemos certos, não sofreríamos. Se todos estivessem certos, não sofreriam. Por nós não estarmos certos, é que o sofrimento cada vez se multiplica mais, porque quem vai errado, vai mal, e quem vai mal, acaba mal, por multiplicar o mal. Então, muitos dizendo: é verdade, sonhamos que aparentemente estamos bem, e o sofrimento prova ao contrário,
porque somos sofredores. Se somos sofredores é porque não estamos bem, estamos mal. E por nós estarmos mal, não estamos satisfeitos. Quem vai certo, vai bem, e quem vai errado, vai mal. E assim, a vida do animal racional sempre foi esta vida atribulada, esta vida de guerreiros vencidos, esta vida aonde o apodrecimento de tudo permanece, e por isso tudo se acaba. Se fosse verdade, não se acabaria. Nós estamos mesmo fora do nosso verdadeiro lugar, e por estarmos fora do nosso verdadeiro lugar, tínhamos mesmo que sofrer muito, não havendo paz, não havendo equilíbrio, isto na fase de animal racional. Então, muitas vezes, dizendo: onde está o bem verdadeiro? Diz o outro: em lugar algum, porque tudo é aparência. O bem aparente hoje, mal amanhã. Bem de um lado, mal de outro. Feliz de um lado, infeliz do outro. E assim, reinando sempre a agonia e a insatisfação, devido o peso da vida ser um peso de destruição da vida e de tudo de um modo geral. Então, quem diz que está certo aparentemente, porque aparências não são verdades. Aparentemente certos hoje, já amanhã não estão certos. Sempre à procura do certo e sempre por acertar. E assim está aí a vida das lutas. Quem luta está sempre em desacertos, porque luta para acertar, e sempre por acertar. É uma luta de sonhos e de ilusões, a luta da matéria pela matéria, para ver se conseguem um bom viver. E sempre por conseguir, porque sempre o sofrimento existindo em todo canto e em todo lugar. Então, é uma vida de moribundos, a vida da matéria. Moribundo, sim, porque tudo se acaba. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois é outra, e assim sucessivamente. E agora, a união dos dois mundos. Tudo é uma coisa só, tudo é racional. Tudo vem do mundo racional. Toda a inspiração, toda a intuição, toda a comunicação e toda a visão, por adquirirem a vidência racional, vem do mundo racional. Então, tudo é racional. Todos os meios, todos os modos, tudo é racional. A fala é racional, a voz é racional. Enfim, tudo é racional, por estarem ligados ao mundo racional, devido à confraternização racional. Então, todo o pensamento é racional, todas as atitudes são racionais, todas as intuições são racionais, todas as aspirações são racionais, fora o que é falado, o que a pessoa escuta, o que a pessoa ouve. E assim, todos abrilhantados com o equilíbrio, como nunca existiu o equilíbrio racional. Todos sendo orientados racionalmente, todos recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo da sua verdadeira origem, do mundo de onde saíram e que agora todos estão de volta para o seu verdadeiro lugar, para o seu verdadeiro mundo, que deu origem ao que são, que deu origem a essa fórmula de vida, como já sabem, e como começaram para chegarem a este ponto de ficarem aí, desconhecidos de sua verdadeira origem, desconhecidos do seu verdadeiro mundo de origem, desconhecidos do porquê que assim estavam, do porquê que assim eram, do porquê que assim estão ou do porquê que assim são. Hoje, todos sabendo o porquê que assim ficaram, o porquê que assim estavam e a solução para saírem daí, deste cativeiro da matéria. A matéria sempre foi um cativeiro, porque um ser de matéria é um ser sofredor. E por ser sofredor, está aí o cativeiro. E hoje, todos na estrada certa, na estrada racional, todos libertos desse cativeiro, por meio do conhecimento da sua verdadeira origem, do seu verdadeiro mundo de origem. E assim, hoje, libertados do cativeiro da matéria. Então, a lei áurea racional,
a libertação do cativeiro material. Agora, todos ingressando no mundo racional, ingressando na eternidade, no mundo dos eternos, o mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza e grandeza racional. Agora, todos felizes, alegres, todos contentíssimos, por terem a verdadeira definição do seu ser e a definição de todos os seres, a definição do mundo que estavam habitando ou que estão habitando, e desconhecendo o porquê que nasciam, sofriam e morriam. E assim, hoje, todos conhecendo o porquê desta vida infernal. A vida da matéria é um inferno em vida, por a matéria ser de origem do mal. E por ser de origem do mal, é que por si mesmo se destrói, porque o mal por si mesmo se destrói. Vejam o corrompimento, o adiantamento do mal, o adiantamento da destruição, o adiantamento do esfacelamento, o adiantamento dos tormentos, o adiantamento do desassossego, o adiantamento do aniquilamento, o adiantamento do desequilíbrio, o adiantamento das guerras, das monstruosidades, das selvagerias, enfim, da loucura personificada, e o adiantamento da inconsciência, porque estavam na categoria de animal racional. Então, a matéria, sendo de origem do mal, por si mesmo se destrói. Por isso, viviam a vida inteira à procura do bem, e nunca o encontrando, por serem de origem do mal, por serem feitos de origem do mal, por a matéria ser de origem do mal. E por isso, o mal, por si mesmo, se destrói. Se fosse boa a matéria, não se destruiria nunca, e por ser de origem do mal, é que se destrói, porque o mal, por si mesmo, se destrói. Viviam à procura do certo a vida inteira, sempre procurando acertar, e sempre por acertar, sempre à procura do bem, e sempre por encontrar o bem, dizendo: é verdade, este mundo é uma ilusão, todos vivendo de aparências e de sonhos, por não saberem o porquê das coisas. A matéria é de origem de quê? Do mal. E por isso se destrói, por isso o mal por si mesmo se acaba. Então, por não saberem o certo, a sua origem, o que representa a sua origem, o que é a origem e o que é a matéria, viviam iludidos à procura do bem, sem nunca encontrá-lo, sofrendo sempre, procurando o bem, falando no bem, mas o bem aparente, bem hoje, mal amanhã, parecendo estar bem hoje, vivendo de aparências, vivendo iludidos como seres materiais, como seres de matéria, iludidos com os seres do mal, vivendo de sonhos, vivendo de esperanças, idealizando o bem e encontrando sempre o mal, idealizando o bem e sempre sofrendo, sempre à procura do bem, idealizando o certo. O ideal é acertar, e sempre por acertar. Daí a multiplicação dos desacertos, a multiplicação do sofrimento, a multiplicação dos tormentos, das brigas, das guerras, das confusões, do desequilíbrio e de todas as ruínas, enfim, de todos os tormentos, procurando a paz e sempre sem ela. E assim, vivendo essa temporada toda nessa categoria de animal racional, vivendo horrorosamente dessa maneira, por estarem na categoria inconsciente. O inconsciente vive de quê? De aparências, de ilusões, de sonhos, de artes destruidoras para a destruição de si mesmos. Aí está a poluição sobre todos os pontos de vista, a multiplicação da poluição sobre todos os setores, e daí o inferno em vida de todos. Todos sem paz, todos agonizando, todos nervosos, todos preocupados, todos guerreando, todos lutando uns contra os outros, uma guerra infernal, todos com medo, todos aventurando, todos duvidando de tudo e de todos, vivendo de experiências, experimentando tudo para acertar, aparentemente ou não, duvidando de tudo,
desconfiando de tudo, assombrados com tudo, a vida do medo, a vida do pavor, a vida do desequilíbrio, a vida do desacerto, a vida desconcertada, a vida deformada, a vida material, que nunca valeu nada, por surgir do nada e acabar em nada. Portanto, quem vive horrorosamente não confia em si mesmo nem em ninguém, sempre desconfiado com tudo e com todos, desconfiado de tudo, com medo de tudo, duvidando de tudo, sempre na dúvida, sempre duvidando, confiando aparentemente. Uma vida horrorosa, uma vida sem convicção de coisa alguma, as convicções todas aparentes. E assim, que horror, que pavor, viver desta maneira no inferno a vida inteira, que é a vida material. A vida onde estão reunidos todos os males por ser material. A matéria é de origem do mal, e por ser de origem do mal, é que por si mesmo se destrói. E por se destruir, tudo vai ao extermínio, tudo se acaba, por tudo ser de origem do nada. Tudo se acaba. E assim, vivendo de aparências a vida inteira, iludidos e traídos pelas ilusões, iludidos e traídos pelos sonhos, pelas aventuras, por tudo. A matéria, por ser de origem do mal, é traiçoeira, é um ser aparente, é um ser de origem magnética, todos magnetizados pela matéria. O magnetismo dominou todos e por isso se tornaram materialistas, convictos de que na matéria iam encontrar o bem, e sempre por encontrar, à procura do bem até hoje, o bem aparente sempre encontrando, mas aparências não são verdades. Bem hoje, mal amanhã. Hoje está bem, amanhã está sofrendo. Hoje está de um jeito, já amanhã de outro, depois de outro, desequilibrados de um modo geral por serem seres de origem do mal. A matéria é um mal, e por isso, por tudo se transforma naquilo que era, por não ser aí a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida racional, cá no mundo racional, no mundo verdadeiro da origem dessa deformação racional. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, por viverem sem saber por que viviam, por viverem inconscientemente, horrivelmente, desta maneira. A matéria surgiu da desventura, do desequilíbrio do ser racional, que por si mesmo escolheu e optou por este passeio, julgando sair-se bem ao entrar por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Mas julgavam que iam aprontar essa parte, e aprontaram assim, da maneira que aí está, nessa degeneração racional. E agora, todos de volta para o seu mundo verdadeiro, por estar aí, em mãos, a fase racional, a fase do equilíbrio verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos na estrada certa, no caminho certo, e dizendo: é verdade, o mundo da matéria era tudo mesmo aparência só, ilusão só. Viviam todos iludidos, e por isso todos sofrendo, por viverem iludidos com as ilusões, iludidos com as aparências, iludidos com as fantasias, iludidos com as artes. E hoje, conhecendo o porquê deste panteão de misérias, deste panteão de sofrimentos, deste panteão de tormentos, deste panteão de aborrecimentos, deste panteão de mortais, deste panteão de desequilíbrio, deste panteão que ninguém sabia o porquê dele, dentro deste panteão de agoniados, de agonizantes, agonizando sempre, por viverem à procura do equilíbrio, e sempre por encontrar o equilíbrio. E daí a razão das monstruosidades e da multiplicação de todos os males, de todos os sofrimentos, de todas as doenças e de todos os tormentos. E assim, sempre nervosos por viverem agonizando. Quem agoniza é porque desconhece a razão do seu ser. Basta ser um ser de matéria para viver agoniado, para viver sempre insatisfeito.
satisfeito de um lado e insatisfeito de outro, a insatisfação sempre reinando, e daí aquele ponto de vista do animal ser um ser insaciável. Esses, assim, mais desequilibrados pelo magnetismo, pelo magnético, são seres insaciáveis, por viverem agonizando, por serem seres de matéria, por serem de origem do mal, e por serem de origem do mal, tinham que viver mesmo assim neste inferno. E por a matéria ser de origem do mal, é que por si mesmo se destrói, porque o mal por si mesmo se destrói. Hoje é novo, amanhã é velho, e daí se exterminando, se acabando. E agora, que encontraram o certo dos certos, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, agora todos conhecendo e sabendo o porquê de todo esse infortúnio, o porquê de todo esse sofrimento e o porquê de toda essa agonia, agoniados noite e dia. E assim, agora, todos com a felicidade completa, porque está aí a fase racional. A fase racional é a felicidade completa. Agora sim, agora é que vão viver conscientes com a vida positiva racional. E daí, tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente, e todos, então, tendo imenso prazer de viver, por não viverem mais como viviam, na categoria de animal racional, na fase de animal racional. A fase de lapidação do animal, que para ser lapidado teve que passar por tudo que passou. Hoje, todos conscientes, por estarem convictos da maior realidade universal, a fase racional, por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, por encontrarem a sua base, que é o mundo racional. Então, a convicção é uma convicção lógica, de grande satisfação, de exuberante alegria a todo instante, e o prazer de viver, por saberem o porquê que estão vivendo dessa maneira, com esse corpo de matéria, com esse corpo de ruínas. A matéria é uma ruína, e por isso é uma vida provisória, uma vida aparente, que de uma hora para outra se extermina. Então, hoje, vivendo consciente, sabendo o porquê disto e sabendo o porquê que não vão mais participar dessa ruína, sabendo o porquê não vêm mais aqui penar como um peregrino sem solução. Hoje, a satisfação é grandiosa, todos convictos do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Hoje, todos tendo prazer de viver, por viverem sabendo por que estão vivendo aí dessa maneira, com esse corpo provisório em ruínas. A matéria é um ser em ruínas, e por ser um ser em ruínas, é que por si mesmo se destrói. E aí, hoje, todos cientes do porquê dessa hecatombe material, o porquê deste vulcão em ruínas, porque a matéria é um ser em ruínas. Por isso, por si mesmo, se destrói.